Barbie, matriarcado e misandria. Hoje eu vou fazer uma resenha do filme da Barbie. Esse filme eu assisti em inglês e assisti 2 vezes, porque a legenda estava em inglês totalmente errada e o áudio do filme não estava bom. Então eu tive que prestar bastante atenção no que estava sendo dito, inclusive uma análise das entrelinhas. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não conhece meu canal do YouTube, Larissa Gastman, ok? Eu não vou demorar muito para começar a falar com vocês sobre esse filme, até porque eu, como uma professora, eu anotei várias coisas, vários pontos para poder falar e posicionei aqui o monitor na minha frente para poder passar alguns trechos do filme. Então, se você não quer saber de spoiler, então você está no lugar errado, porque eu vou dar super spoilers aqui, ok? Quero falar com vocês aqui os meus motivos, por que eu quis falar sobre esse assunto da Barbie. A Barbie, ela foi uma heroína na minha infância. Eu brinquei de Barbie por muitos anos. Mais ou menos dos meus 5 anos até mais ou menos uns 12 anos. Foram muitos anos brincando de Barbie na minha vida. E a Barbie representava para mim aquela mulher ideal, né? Aquela boneca linda e amada, principalmente amada por um boneco, né, um homem, no meu imaginário, a coisa mais linda. E quando a gente fala de infância, cada pessoa tem um simbolismo, né? Cada pessoa tem uma infância com símbolos e significados. E essa resenha que eu tô trazendo, que eu quero trazer para vocês, é sobre isso, símbolos e significados da nossa infância. A Barbie não é um filme infantil, ela não é um filme que foi feito para crianças de 5 anos, né? Elas nem vão entender. Ela tem nuances, né? Ela tem todo um arcabouço ali de significados que são muito mais profundos do que uma mera teoria, né? E aí, gente, eu vou virar a câmera aqui só para vocês verem. Vou ver se eu consigo virar essa câmera aqui, ó. Quando a Barbie, quando eu brincava de Barbie, o Ken não era Ken, era o Bob. Eu não sei se vocês estão vendo aí, ó. Era o Bob, né? No meu tempo ali, a Barbie. Eu brincava com essas bonecas ali. E eu era muito feliz, porque assim, tinha final de semana que eu brincava, eu ia para casa da minha prima com a minha irmã. E a gente brincava muito. Aqui no Brasil veio como Bob por causa da sonoridade do som para falar, né? Para as crianças falarem quem era muito difícil. Vocês estão vendo aí? Ok, muito bem. E aí, o que é brincar, né? O que é brincar? Por que a criança brinca? Primeiro, para ela poder atingir as demandas cognitivas que ela tem. Então, ela vai repetir, ela vai se entediar, ela vai gerar uma vontade de brincar, ela vai mudar de brinquedo e nisso ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo a o quê? A crescer, a ser gente grande. A gente brinca de ser adulto quando somos crianças, né? Quantos de nós não já brincamos de escolinha, de profissão, de bombeiro, ou de médico, né? Ou de, enfim, de tantas brincadeiras que a gente brinca, que na verdade, qual que é a intenção da criança? Toda criança deseja ser adulto. Quando eu for adulto, eu vou fazer isso, eu vou realizar aquilo. E aí, dentro do nosso imaginário, isso se completa, a gente vive, fica feliz, fica muito bem, não é verdade, pessoal? E aí, gente, a Barbie, para minha vida, foi uma coisa, assim, importante, porque como eu falei com vocês, eu tive algumas bonecas e o que eu mais gostava de fazer com a Barbie era trocar as roupinhas dela e quando o Ken ou o Bob, né, chegavam lá e aí eu colocava os dois bem coladinhos, beijando e aí muitas vezes, em algumas vezes, aquele imaginário, a gente quer, né, uma coisa mais
pessoal, mais íntimo, a gente cola os dois bem bonitinho, põe os dois lá peladinho na cama. Porque criança brinca de ser adulto, criança imagina as coisas. E o que eu tô falando aqui, se você não tem maturidade para entender, né, não foi criança o suficiente. Então, isso é saudável. A brincadeira é saudável. Então, dentro do meu imaginário, eu como uma menina, eu era uma menina romântica. Eu era uma menina que desejava o amor. Aliás, eu me tornei uma mulher que eu sempre desejei o amor, né? Amar e ser amada. E aí a gente vai construindo os nossos significados, a gente vai elaborando, né? O que que é. Então, assim, eu percebi ali no enredo da história da Barbie que ela se irrita muito com as coisas que vão acontecendo e eu gostaria de pontuar isso aqui para vocês. Então, teve gente que teve outro tipo de brincadeira. Eu também andei de patins, andei de bicicleta, mas eu brinquei de boneca, muito, muito mesmo. Inclusive, depois que eu fiquei mocinha, né, que eu tive minha primeira menstruação, eu ainda continuei brincando. Eu gostava bastante. E aí, gente, me preocupa uma coisa, porque uma das coisas que eu gostava de brincar de Barbie, além de trocar roupinha, além de namorar com o Bob, era a atividade de ser mãe. Então eu tinha umas bonequinhas, então eu era mãe. E uma das coisas que me deixou muito aterrorizada é o seguinte: se você é homem e quer viver nos próximos 15 anos, e tem muitos homens que me seguem aqui que não quer nem saber de relacionamento. Dois motivos aqui, ó. Primeiro, se você vai se relacionar com essas meninas, essas milhares de meninas impactadas no mundo inteiro com esse filme, elas vão estar sendo contaminadas diretamente com uma coisa que é deixar os homens, né, desprezar os homens e a maternidade. E a segunda coisa, se você cresce aprendendo que os homens não servem para nada, o homem é só mais um, você vai ver essas mulheres bem ativas na sociedade descartando os homens. E eu vou falar uma coisa muito séria aqui, tá? É descartando mesmo. É aquele dia que você tá lá no hospital, o hospital tá cheio e a pessoa vai te maltratar dentro do hospital, vai desligar a sua máquina se você estiver num coma ou qualquer coisa parecida. Parece um exagero isso aí, gente, mas tem sido assim. Hoje, a propaganda diz muito sobre a questão do feminicídio, mas amanhã fica bem ligadinho que eu vou soltar um vídeo aqui de um homem que foi dado como suicida e aí o delegado conseguiu, né, reverter por conta do quadro que na verdade ele tinha sido assassinado. Então, os índices de homens mortos dentro de casa por parceiros, né, dentro de casa por suas companheiras é 5 vezes maior do que as mulheres. Então, se a misandria, se os assassinatos contra os homens já acontece já há alguns anos, né, eu não posso precisar quanto tempo porque eu não tenho tantos dados mais consolidados com isso, mas eu posso dar dados de 2023, que nem terminou ainda esse ano. Estamos em julho, finalzinho de julho. Você imagina o que vai acontecer nos próximos 15 anos. E essa vai ser uma geração educada por esse filmezinho da Barbie. Ademais, pessoal, mais um motivo, eu tenho um filho, né? Meu filho hoje tem 17 anos. E esse menino, ele mexeu comigo. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó, na fotinho aqui. Tem uma fotinha aqui em cima. Lá em cima, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu com ele com um aninho de idade. Ele mexeu, a maternidade mexe com a mulher. Então, o filme da Barbie, na primeira cena do filme, eu vou mostrar para vocês aqui a cena. Tem uma cena que é tipo uma releitura, né? Eles chamam assim de releitura de um filme chamado 2001, uma Odisseia no Espaço. Eu vou deixar aqui o som. É que, olha, são meninas quebrando as bonecas. E essas bonecas, gente, elas têm o formato de uma bebezinha. Não é um boneco igual a Barbie. O formato de uma bebezinha. Olha como começa o filme. A Barbie tá aqui, né? As meninas viram essa boneca como resplendor de tudo
o que era maravilhoso e que brincar de boneca, chazinho, né? Cuidar da menininha. É assim que começa o filme da Barbie. Desprezando completamente a maternidade. Desprezando tudo aquilo que nos faz ter a condição feminina de mulher, que nos enche de amor, que nos nutre a alma. Esse sentimento, ele é inexplicável. Quando você vê o seu filho dormindo, você olha aquilo ali, é a coisa mais linda do mundo. O seu filho dormindo. É um amor que é tão maravilhoso que nenhuma profissão vai te dar. Por mais que você ame a sua profissão, por mais que você seja completamente satisfeito com a sua profissão, é uma coisa assim, que você sente no coração, assim, de ver o sorriso da sua criança, ou de ver quando o seu filho tá aprendendo uma coisa nova e a criancinha fala assim, dá aquela risadinha. Voltando aqui, falar sobre a questão da destruição da maternidade. Ora, se uma mulher que é biologicamente, né, preparada para ter um filho, para cuidar desse filho, ela é tirado isso dela? Não, para que você vai ser mãe? Vai ser dentista, vai ser médica, vai ser o que você quiser, né? Ser. Não precisa ser isso aí, para quê? Como que vocês acham que ela vai sentir o que é um amor abnegado, aquele amor altruísta, né? Que você não pensa em si mesmo. Como que vai sentir? E aí, tem uma outra coisa que acontece nesse filme, que é a Mitch, que é uma amiga da Barbie, que é grávida, que tá grávida. E ela tá lá no mundo da Barbie, na Barbilândia, né? E ela foi descontinuada, essa boneca, porque ela era a amiga da Barbie. Foi descontinuada, grávida, porque ela era deformada. Olha só, veja bem isso. 6:18. Eu marquei aqui os tempos aqui para vocês poderem acompanhar comigo a cena. Agora sim, vou falar num ponto positivo assim, porque no sentido da... Isso aqui é um videozinho pirata, né, gente? Então, para vocês poderem ver um pouco. Ele vai falando aí como é que é o dia dela, tudo rosa, igual toda mulher gosta de ter, né? Enfim, toda mulher não, toda menina, aquela coisa dos sonhos, as mulheres, tudo rosa, presidente. Não sei que horas que vai passar, acho que já passou. Mas enfim, as mulheres podem, tem todos os cargos, né? Elas que trabalham, as mulheres, na Barbilândia. A Barbilândia é a ideologia, é a utopia do matriarcado, do tal matriarcado que ninguém consegue comprovar. Porque o feminismo vem combatendo o patriarcado, mas elas querem uma coisa que é utópica. Elas não conseguem comprovar, elas falam que teve algumas tribos, né, que deu certo, onde a mulher liderava e o homem era um auxiliar. Mas por que essas sociedades não progrediram? Né? Por que elas não progrediram? E essa Barbilândia aqui, ela é completamente falha. Se isso aqui é a utopia deles, não tem uma criança. Tem uma Barbie que está grávida, então ela vai ficar grávida, né, para sempre, porque a Barbie grávida não pariu. E ela não tem uma criança. Ela não tem uma comprovação de amor do que é o feminino. Isso. E aí tem uma outra situação também que elas trabalham e elas se divertem, elas saem, né, enfim, tudo é festa, todos os dias são os mais felizes do mundo. E os homens? E os homens? Como esses homens são? Os homens são todos, gente, todos os homens do filme são completos bobos. Eles não têm nenhuma virtude, ou são bobo ou é babaca. Eles são completamente tontos. Bobos mesmo, sabe? E aí depois a gente fica até pensando, será que isso aí era para ter sido uma comédia? Porque você não consegue nem rir das cenas, né? Pra mim parece até um drama, assim, né? Enfim.
quando você pega e coloca e generaliza todos os homens como bobos, como sem propósito, como acessórios, quando você faz isso, na minha opinião, é uma situação de misandria, porque não tem um homem ali que salve. Apesar de que existe uma situação no filme que eu vou contar, né, enfim, ao longo assim, mas assim, o que acontece? A Barbie, isso que eu fico também entristecida com esse filme, porque ele é uma tragédia para criança e para adulta que assiste também. Eu tô falando da maternidade, né, que é uma forma assim de amor muito puro, né, que a mulher sente pela criança, né? Não é toda mãe que sente, né, mas a maioria de nós sentimos. Mas as Barbies não amam os Kens. E aí elas quiseram colocar como se fosse o contrário. Como se aqui na vida real, o patriarcado, os homens não amassem as mulheres. Mas não é uma verdade isso. Os homens amam as mulheres, sim. Existem mulheres muito amadas. E aí, o que acontece? Elas colocam como se aquilo ali fosse a melhor coisa do mundo. Então, se o matriarcado, se a Barbie, né, se as produtoras da Barbie quiseram colocar a perfeição, um ideário ali, né, do patriarcado, elas falharam miseravelmente, porque tiraram o conteúdo intrínseco da mulher, que é dar à luz de sua maternidade e a sensação de amar também, né? Elas recebiam o amor dos homens, os homens amavam as Barbies, mas elas não amavam os homens. Então, eles eram apenas acessórios. E muitas mulheres pensam dessa forma. Enquanto houver esse monte de mulher pensando que elas são usadas todo o tempo, tudo isso vai tornar a sociedade um caos. E as coisas vão tomando proporções muito, muito maiores. E aí eu preciso dizer, né, que eu tô em grupos de masculinistas e vocês, que muitas vezes não estão nesses grupos, acabam não sabendo de coisas que a gente sabe. Mas, por exemplo, teve uma semana, agora em julho, eu não vou lembrar qual foi a semana, que teve 5 casos no Brasil de amputação de pênis pelas companheiras, as mulheres, as esposas, namoradas, enfim, que teve amputaram esses homens. Teve uma situação que aconteceu que tinha até bicho no pênis, ela trancou o rapaz dentro de casa. Então, vocês acham que esse tipo de material, que não é porque a Barbie está jogando aí, esse filme da Barbie, na verdade, é mais uma tentativa. Aliás, a tentativa não, eles estão conseguindo, né? De infectar as pessoas. E é muito interessante porque no filme ela chega lá, o Ken, ele vem pro mundo real, né, com a Barbie. E aí quando voltam lá pra Barbilândia lá, ele vai mudar, né, a Barbilândia. E aí, simplesmente, ele percebe assim, nossa, mas vai ser tudo tão melhor, né? O que eu queria fazer? Eu queria passar cenas para vocês. As cenas das coisas, né? Então, já falei aqui, ó, o Ken não trabalha, nem o Ken principal e nem os outros Kens, nenhum Ken da Barbilândia trabalham. Eles só ficam felizes quando dão atenção para... Quando a Barbie dá atenção para eles, eles ficam felizes, que o dia deles tem sentido, senão eles não ficam felizes, não fazem nada mais. O Ken o tempo inteiro fala que o trabalho dele é praia. Aí a Barbie, não é praia, praia é uma coisa. E aí ela sempre despreza o Ken. Então o Ken fala assim, posso ir na sua casa hoje? Aí ela, não, pra quê? Hoje eu tenho compromisso com as amigas. Então todo dia ela tinha compromisso com as amigas. Aí eu fico pensando, poxa,
será mesmo que na realidade, no mundo real, porque assim, como a Barbie, ela queria meio que deixar ser o matriarcado dela lá, né? Então, se esse é o matriarcado, como que ela pode falar que todos os dias os homens querem festa com os amigos e deixam a mulher, sabe, assim como se fosse o contrário? Então, assim, realmente não faz sentido. Ó, o Felipe disse aqui, ó, desculpa por ser homem, não é, doutor? Resumindo o filme, desculpa por ser homem, né, doutora? Pois é, bem de mau gosto, assim, que fizeram com o filme, sabe? Tiraram completamente o amor do filme. Que o amor... Não, e aí é mais interessante que elas fazem os homens brigarem. E os homens estão brigando por amor, e elas não. Elas estão brigando pela ideologia. Fica assim explícito, tem a parte da guerra, né? Eu coloquei um rios ontem ou anteontem, né, da cena delas fazendo a parte final do plano de fingir que estavam interessadas na música e daí do nada levantar para poder conversar com o outro na frente deles. Então isso aí é só para desarticular os caras, para os caras ficarem com raiva uns dos outros e eles começarem a partir para briga. E dá certo o plano delas, eles começam a partir para briga, até porque eles estão ali, enfim, mas eles estavam brigando por amor, percebe? E elas não, elas estavam ali brigando porque elas queriam proteger a constituição delas, lá do país delas que elas tinham. Então, até nisso eles se escorregam, né? Você vê que como que é uma armadilha, até nisso escorrega. O Everton disse aqui, jamais eu pediria desculpas por ser homem. Minha família precisa da minha proteção, do meu carinho, do meu amor. Exatamente. Elas quiseram dizer ali que os homens amam, mas eles são bobos e dispensáveis, né? Mas eles eram os únicos que estavam amando ali. Todas aquelas bonecas ali. Você imagina isso no imaginário das meninas? Pensando que os homens não prestam, brincando que homens são desnecessários, são apenas acessórios. Presta atenção. Essas meninas vão estar controlando, vão estar aí no mercado de trabalho, envenenando homens, desligando a máquina do oxigênio de outros homens, dando golpe, achando que não tem problema, enganando. É isso que está ensinando. E isso, gente, fica dentro do inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, segundo Jung, são todas as imagens que a gente recebe dos nossos ancestrais, mas elas estão tão consolidadas lá no nosso cérebro que fica assim, como que a gente pegasse no ar as coisas. Esse é o inconsciente coletivo, não sei se eu consigo explicar aqui com as minhas palavras. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a imagem e com o significado das coisas. As imagens têm significado. Aqui no meu cenário novo, tudo que está aparecendo aqui tem significado. E elas têm um significado positivo. Por exemplo, esse girassol é o meu símbolo. Ele é um símbolo cheio de significado. Ele é um símbolo de prosperidade, de abundância. E isso está no nosso inconsciente desde quando o mundo é mundo. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer uma tatuagem. Aí eu já fico assim, meu Deus, a pessoa vai fazer uma tatuagem? Se ela não conhece a simbologia das coisas, ela pode estar muito incrédula. E aí a pessoa pega e tatua uma caveira. Ah, mas caveira, porque por dentro nós somos todos iguais, que coisa filosófica. Sim, você pode filosofar em cima da caveira o quanto for. Mas a verdade é que a caveira, no seu real significado, é morte. Desde sempre. Desde lá dos nossos ancestrais, lá na idade da pedra. Exatamente. O girassol renova as energias também. Elas têm significado. Jesus, por exemplo. Tem até uma fotinha aqui que eu ainda estou arrumando o meu cenário, né? Vamos ver o que está aqui. Ela caiu. Olha só, o rosto de Jesus. É uma imagem que plácida, né? Plácido, sereno, tranquilo. Essa imagem comunica uma coisa. Ela comunica tranquilidade, paz. E é uma coisa que eu quero na minha vida e transmitir para as pessoas que eu afeto de alguma forma no meu trabalho. Mas se eu colocar um Jesus Cristo com aquela coroa, todo ensanguentado, de sofrimento, que imagem que ela traz? É o mesmo Jesus, mas a imagem,
ela traz um simbolismo, um significado muito forte. Aquilo ali entra dentro de você. E aí quando você coloca uma atmosfera linda, toda rosa, cheia de purpurina, com roupinhas lindas, decoradas e aquela casa legal, você encanta as crianças, que muitas vezes nem elas estão ali pela ilusão dos pais, que muitas vezes vão assistir esse filme inconscientes de tudo isso que eu tô falando aqui. Isso que eu tô falando aqui, gente, tem sido escondido do grande público por muitos anos. E algumas pessoas começaram a falar, e nessa fala que as pessoas têm falado, já tem muita gente despertando para isso. Então, quando eu fiz um post hoje chamando o pessoal para vir para essa live aqui, estejam preparados. Se você quer paz, esteja preparado para a guerra. Mas então, como é que é preparado para a guerra? Você conhece só o inimigo. A gente não deve ser inimigo dos outros, mas a gente sabe que a gente tem inimigo. E quem são esses inimigos? São todos esses significados através de imagens, de músicas, de cheiros, de sons, né? Enfim, que entram no nosso inconsciente e produzem coisas. E aí eu quero contar uma coisa muito séria para vocês. Quando eu era mocinha, novinha, eu tinha uma ilusão que eu ia arrumar um namorado rico e eu ia matar e o corpo eu ia esconder no terreno que tinha do lado da minha casa. Da onde que veio esse pensamento? Uma menina de 12 anos. E eu conversando com um grupo de psicólogos, né, enfim, lá no México, e algumas falaram, eu já tive esse pensamento também, de matar e esconder o corpo. Da onde que veio esse pensamento? Numa menina de 13 anos, eu não lembro quantos anos eu tinha, 12, 13, 11, não sei. E eu só lembrei disso porque eu estudo, né? Porque assim, a gente estuda, a gente vai fazendo terapia também e a gente vai resgatando alguns pensamentos como esse. Ora, esse pensamento, ele já estava ali, ó, impregnado no inconsciente coletivo e eu captei. Não era um pensamento meu, eu não queria matar ninguém. Pois é, o Marcelo tá dizendo aqui, ó, engraçado que a temática do filme é uma boneca, mas é indicado para maiores de 12 anos. Exato. Esse filme ele não é nem para menina de 12 anos, porque ela tá entrando na adolescência e tá super confusa. Inclusive, assim, tem uma parte do filme, eu tô aqui pulando o filme e não tô passando para vocês, né? Este pensamento veio de um filme, eu acho que você está se referindo ao que eu acabei de falar. Eu acho que sim. Por quê? Porque eu fui seriamente impactada pelo gibi da Turma da Mônica, e a Mônica batia no Cebolinha horrores. Eu assistia Chaves, e Chaves a gente tinha a Dona Florinda batendo no Seu Madruga, a gente tinha cenas de violência, né, de misandria como essas. E tinha também a Lúcia, aquela do Charlie Brown, que também ela era perversa. E então a gente é influenciado por essas coisinhas inocentes, lindinhas, de girl power, né? É o poder das meninas. Então, mas depois assim, alguns anos depois surgiu aquela as meninas superpoderosas, a Chiquinha, exatamente. Então, esses personagens, eles vão mexendo no inconsciente infantil e vão trazendo à tona e você tá ali falando coisa que você não sabe. Isso é muito, muito sério. E todos vocês aqui que estiverem vivos nos próximos 15 anos ou mais vão passar por meninas que inconscientemente foram atingidas por esse tipo de conteúdo e não vão ter a porta para sair. Porque uma vez que você entra e você se identifica com aquilo, você pode custar anos da sua vida para você sair. Porque eu mesma me vi como uma mulher perversa em várias situações da minha vida. E uma coisa que esse filme faz, ele fala exatamente isso. Tem uma hora que essa Glória... Vou dar os spoilers, tá, gente? Essa Glória do filme, ela fala assim...
Gente, eu assisti 2 vezes, como eu falei, em inglês, ou seja, não tem a tradução em português. Eu não sei como que foi passado isso em português para as crianças. E eu tô falando crianças, né? Porque a gente sabe que muita gente foi assistiu. Olha só, a Dona Florinda sempre dando pancada no seu Madruga. Verdade. Ao assistir esse filme, 2 mulheres se agrediram ainda dentro do cinema. Jura? Meu Deus! Bart, que tô assustado com isso. É pra ficar assustado. Aí, olha só, a Barbie é linda, é linda. Quando eu era criança, eu queria ser a Barbie, eu queria acordar com os olhos azuis, eu queria que meus cabelos começassem a ter mechas douradas, assim, queria ser a Barbie. E aí, gente, teve uma cena lá que a Barbie vai para o mundo real procurar a menina que está brincando com ela, né, no mundo real, porque aquela menina supostamente estava causando defeitos na Barbie, na Barbilândia. Ela estava sentindo emoções, o pé dela ficou, porque o pé dela é assim por causa do salto, né? O pé dela ficou chato, estava tendo celulite. Quando ela chega lá, ela vê uma menina. E a menina destrói a Barbie. O nome dela é Sasha. Eu vou botar aqui no minuto para vocês verem. Essa menina destrói a Sasha. Destrói. E ela fala tanta besteira que não faz o menor sentido. Peraí que eu vou mudar aqui para vocês. Eu acho que essa cena que vocês assistiram também, ó. Ela tá lá tentando convencer as meninas, eu sou a Barbie, sou a heroína de vocês. E essa mocinha aqui, ela simplesmente destrói, fala que ela atrasou o feminismo em 50 anos, que você é consumista, que você deixou as meninas mais capitalistas. Aí, o meu questionamento aqui para vocês, olha só. Como que você pode dizer que a Barbie é capitalista e eles são contra o capitalismo? Obrigada, Edson, pela moral aí. Como que você pode dizer que a Barbie é contra o capitalismo se a Barbie influencia as meninas a trabalhar, as mulheres a trabalharem? Se elas vão trabalhar, elas vão ganhar o dinheiro dela. Para quê que elas vão ganhar aquele monte de dinheiro? Para comprar as coisas. Então, você vê assim que as incongruências das coisas, né? Aí ela pega e destrói a Barbie, fala mal da Barbie, porque as meninas ficaram com a autoestima abalada porque você é muito bonita, o padrão de beleza elas nunca vão atingir. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho 43 anos. Eu sempre fui vista como uma pessoa bonita, assim, não é aquela linda, maravilhosa, não, mas era bonita, uma mulher de 1,75 m, sempre usava salto, sempre estava arrumadinha, bem vestida, eu tenho um corpo, enfim, esguio. Mas eu não era a Barbie do olho azul e loura como a Barbie representava. Mas, gente, eu nunca fiquei chateada porque eu nunca consegui ser aquela boneca. Né? Aí a gente traz aqui para o universo masculino. Que homem que ficou chateado com o He-Man ou com o Batman? Porque o Batman e o He-Man eram tudo musculoso lá. E que homem falou assim, nossa, eu não consegui nada na vida porque eu não fiquei forte igual o He-Man. Se eu tivesse a força do super-herói lá, do meu super-herói, eu teria vencido na vida. Ah, faça-me o favor. Isso é gente ressentida. Isso é o sentimento mais primitivo da criança. Então, por exemplo, se você é uma mãe atenta, coisa que nesse filme não aparece, porque a única mãe com filho que tem aqui essa menina que destruiu a Barbie, falando um monte de besteira, e a mãe dela, que no caso quem tá brincando com a Barbie é a mãe. Aí, calma lá que eu vou chegar lá. Que homem que fica triste porque não consegue voar como o Superman, gente. Se tem um menino que fala, eu sou o Superman, eu vou voar aqui, ele sobe em cima do sofá, pula, aí daqui a pouco vem a mãe, filho, olha só, é muito legal, né? Faz conta que você é o Superman, que bom. Brinca, mas ó, cuidado com a janela, cuidado com aqui. Poxa, se a mãe não viu que a criança tá cheia de inveja, porque ela não pode ter aquele cabelo louro e aquele olho azul e conversar com essa criança, fala assim, minha filha, deixa eu falar, isso aqui é um ideal, enfim, ela é muito bonita, você pode brincar, você pode imaginar, mas você também é linda com suas características, né? Enfim, tenta ficar bonita, se arruma também, né? Você merece ser feliz, se arrumar, ficar linda e ficar muito mais feliz.
Então, assim, os sentimentos que esse filme traz é tudo sentimento de gente ressentida, infantil e mal elaborada, né? A pessoa que não tá mal elaborada. Felipe falou aqui, ó, que homem ficou triste por não ser parecido com o Max Steel? Nenhum, porque era um brinquedo. Lógico, é isso, Felipe. É exatamente isso. É exatamente isso. Isso é ridículo, você botar a culpa numa boneca só porque a boneca tem um ideal de perfeição, gente. Eu queria também ser eu gostava da Barbie, gostava da She-Ra. Eu falei do He-Man aqui porque eu gostava da She-Ra, eu amava a She-Ra. E vou falar uma coisa. Recentemente não, tem uns 6 anos já, isso, acho que uns 5 anos. Teve uma festa de fantasia, eu me vesti de She-Ra e fui pra festa. Gente, eu tava lá me achando, eu falei, meu Deus, que massa. Eu tava meio loura na época, eu fiz uns reflexos, botei uns cachos assim, e eu lá com aquela roupa de She-Ra, She-Rolé, e felizona lá, me brincando de ser criança, né, nessa festa lá, fantasia, assim, enfim. Mas é uma fantasia e tá tudo bem, você vive aquele momento, enfim, dá uma risada, se diverte pra caramba, tem aquele momento de satisfação, né, que você vai zoar e tudo, mas depois você volta pra realidade e você não vai ficar ressentida igual era a personagem Glória. A Glória é a mãe da Sasha, e aí eu quero falar sobre ela. Tem várias pessoas que estão falando aqui comigo. Acho que o maior problema são os pais filtrarem o veneno que o filme traz. Se eu fosse mãe de uma criança, de um adolescente, eu não deixaria. Aliás, se eu fosse mãe de uma criança, eu não deixaria assistir. E se eu fosse mãe de uma adolescente, eu até deixaria assistir, mas eu ia falar, minha filha, vamos lá. A Barbilândia lá, o matriarcado que elas estão lá de protagonistas, né? É um ambiente feliz ou é uma pura ilusão? Porque ali era pura brincadeira o tempo inteiro. Então a vida não tem uma coisa séria? Então eles acham mesmo que se eles instalarem um matriarcado, a vida vai ser toda maravilhosa, com festa todo dia? Não faz o menor sentido, nem é assim. Exatamente, Dalton. Sentimento de pessoas mal resolvidas. Inclusive, esse filme todo, as mulheres do filme, né? Enfim, a Barbie, essa Glória e essa Sasha, que são as humanas, elas têm sentimentos mal resolvidos. André, os meus tempos de criança com desenho animado, eu adorava o Superman. Claro! Uma mulher disse que a Barbie veio para valorizar as mulheres, porque as mulheres só ocupam cargos baixos nas empresas e recebem menores salários. Aí que tá, eu escuto também esse argumento. Mas vamos lá. A mulher, ela tem habilidades que o homem não tem, gente. Vamos combinar, nós somos diferentes, essa igualdade nunca vai existir. Nós fomos feitas para fazer coisas que os homens não conseguem fazer. E os homens são feitos para fazerem coisas que as mulheres não conseguem fazer. E é esse equilíbrio que tá a beleza de viver a vida de uma forma equilibrada, né? Linda, maravilhosa. Uma forma que você complementa e não fique contra, não se oponha. Né? E aí a minha pergunta é a seguinte, elas estão com cargos menores, mas elas não se capacitam também para isso. Então, por exemplo, os engenheiros têm um teto salarial que é interessante. Mas quantas engenheiras tem? Porque a mulher não tem tanta aptidão para matemática, ela não é raciocínio lógico, são poucas as engenheiras. As mulheres são mais subjetivas e elas gostam mais do cuidado, então elas estão nas áreas de pedagogia que infelizmente pagam menos. E aí seria, então, não a questão de você igualar, enfim, a questão é botar mulheres, então, para ganhar mais ou fazer alguma coisa para que essas mulheres que estão nesses cargos ganhem mais. Porque isso aí é uma falácia, é uma troca. É igual falar do feminicídio, do feminicídio, né? Eles falam assim, então 40% de mulheres vítimas são de feminicídio. História, porque se você pegar lá os números oficiais e ver a quantidade de homem que morre de violência doméstica, é 5 vezes maior do que das mulheres. E por que ninguém fala nada? É esse o grande ponto da questão. E o filme da Barbie, ele vem, na verdade, educar mais mulheres a fazerem mais chacina contra os homens. Mais assassinatos masculinos. A verdade é essa, porque se você desvaloriza, para que você serve aqui? Sai daqui. E você... é mais um homem, não tem problema não, a gente enterra. Não é só um homem na sociedade, pronto. É um desprezo, uma desvalorização do masculino, né?
E aí isso não vai ficar só no relacionamento, isso vai para todas as áreas da sociedade, né? Por exemplo, uma psicóloga que vai chegar para um homem que vai falar assim: você merecia ter levado um tiro na cara por falar que você sofre por ser homem, sabe? Histórias assim que eu já ouvi, que eu escuto aqui dos meus seguidores e das pessoas que eu vou conhecendo, e de clientes também, que vem me relatar. Épocas boas, He-Man, Thundercats, exatamente, né? Uma época onde se valorizava bastante o masculino, a astúcia, tinha um trabalho em equipe, sempre tinha uma mulher figurando alguma coisa para poder também integrar, né? Mas, enfim, a mulher não tá nas áreas de defesa. A verdade é essa, que mulher que quer ficar lá defendendo, mexendo com arma, mexendo com segurança, em briga. Fala sério, não faz nem sentido. Naquela época, os heróis, homens e mulheres, trabalhavam juntos. Isso que eu acabei de falar. Sem essa palhaçada do mundo moderno. É verdade, eles eram uma equipe. A Elefanta aqui. Eu também amo a She-Ra, mas quando passa o desenho, nenhuma das crianças quer saber. É porque ele ficou deteriorado mesmo, né? A tecnologia, né? Hoje em dia, as animações estão muito lindas, né? Estão incríveis. Então, realmente, o enredo já não capta mais, eu acho que a arte, né? Esse filme da Barbie, uma coisa positiva dele, né, é que ele ficou muito bonito, muito bem produzido, sabe? A casinha da Barbie tá perfeita, as roupinhas, tá muito bonito. Isso encanta, gente. Isso é um negócio do símbolo, lembra? Que eu tô falando com vocês desde o começo? O significado daquilo ali vai ficar no imaginário. Pra você ter uma ideia, eu assisti esse filme 2 vezes, uma vez no domingo e uma vez na segunda-feira, para poder fazer esse trabalho, trazer esse estudo para vocês aqui. Como eu sou um pouco fluida, não consigo seguir muito bem o roteiro, nem tô seguindo aqui, eu tô falando com vocês aqui. Agora que eu com as minhas ideias, que conversei tanta coisa, tinha que gravar as minhas ideias aqui para poder passar para vocês, né? Mas eu preferi fazer em formato de live, porque fica exatamente isso, mais fluido. Eu espero que eu esteja passando aqui algumas situações para vocês. Sim, verdade, cada um dos gêneros são únicos. Exato, o que não consegue fazer, o outro vem para completar e ajudar. Essa era a beleza, exatamente. Não, aí a beleza é exatamente o trabalho em equipe. E o que realmente não tinha. No tal do matriarcado, cadê o trabalho em equipe? Mas, lá no final do filme, elas dizem, elas aceitam que os homens comecem a trabalhar em cargos baixos, assim como no mundo real as mulheres ocupam os cargos mais baixos. Se um dos atributos do masculino é a liderança, não, olha só, gente, eu sou professora, eu sou a líder da minha turma, eu estou num cargo de liderança, certo? Senão o aluno vai fazer o que quiser comigo dentro da sala de aula, não posso deixar, eu sou a líder ali da sala de aula. Se eu quiser me empenhar a estudar e me capacitar, eu posso muito bem chegar a outros patamares que me interessem. Mas você acha mesmo que eu tenho interesse em estar liderando mais uma equipe e tal? Não é do meu feitio. Não estou falando que não existem mulheres que estão. Inclusive, a gerente do lugar que eu estava anterior era maravilhosa. Hoje tem um homem que também é muito, muito legal, mas a outra gerente era muito boa. Mas eu também já tive uma gerente horrível, mas enfim. Aí, tem uma perguntinha aqui, eu vou respeitar a perguntinha aqui, depois eu volto aqui nos comentários. Paiva. Próximo lançamento, Barbie capadora de homens. Pois é isso aí. Aqui, ó, José Luiz. Será que estamos assistindo ao resultado da superprodução que demos a essa geração? Agora, no confronto com a realidade da vida, eles sentem que não é tão fácil como prometeram. Daí a vontade. Aí faltou aí o final. Então, eu acredito que existam muitas mulheres insatisfeitas dessa forma que é essa Glória. Essa Glória, gente, é a mãe da Sasha. Então, eu mostrei para vocês a mãe da Sasha, a Sasha, né, que destruiu aqui a Barbie. E aí eu queria mostrar para vocês a Glória. A Glória é uma mulher com pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Veja bem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa é a Sasha. A Sasha não. A Sasha é a adolescente. Essa aqui é a mãe. É a Glória. Ela é uma mulher casada. Não gosta do emprego que ela tem. Aí elas estão fugindo lá da Mattel, né? Elas simplesmente... ela, né? É casada com um cara que eu acho que ela não gosta muito do cara. Não valoriza o cara.
Assim como a Barbie não valoriza o Ken, ela não valoriza o marido dela. Não valoriza o marido dela. E ela tem um monte de problema. Aí as duas têm problema. Ela tem problema com a filha, ela não sabe nem cuidar da filha. Ela tem uma distância assim. Ah, mas são problemas humanos. Certo, são problemas humanos. Mas são problemas também que você percebe assim, que a pessoa não se trabalhou. Ela quer botar a culpa no homem, que a vida dela não tá boa, mas ela mesma não se trabalha, não olha para ela mesma. E depois ela vai fazer um discurso, a mãe vai fazer um discurso destruidor lá na Barbilândia, que eu fico pensando assim, gente, sinceramente, se eu fizer um filme igual, com homens, atores, e o homem falando lá, poxa, porque eu tenho que ser homem, eu preciso me provar o tempo inteiro, vou mostrar pra vocês. Vocês vão rir, porque você vai falar, cara, quanto mimimi, a vida é assim mesmo. Cada um tem os seus problemas. O Ayrton aqui, ó, não precisa rebaixar o homem para valorizar a mulher. Com certeza não precisa, nunca precisou, entendeu? Teve realmente homens que desvalorizavam a mulher, desacreditavam de mulheres, mas assim, sabe, eu acho que os homens são tão gente boa, cara, os homens são tão tranquilos de lidar. Se você falar assim, ó, eu dou conta de fazer isso aqui, eles vão, então tá, vai e faz. Eles não ficam aqui, tipo, te desafiando, sabe? Ele percebe que você é mulher, ele não tá ali pra desafiar você. Ele vai desafiar outro cara. O negócio do homem é os outros homens, não são as mulheres. Os homens não competem com as mulheres. Acho que por isso que tá assim o mundo assim, sabe? Porque eles vão deixando, vocês homens vão deixando acontecer. Porque vocês gostam das mulheres. A verdade é essa. Vocês gostam e acabam deixando o que vai acontecendo. Aí o André falou que eu vi algumas cenas do filme e houve algumas situações que me deixaram um pouco desconfortável. Pois é, isso, você imagina um menino vendo isso. Você é um adulto. Você tem todo o raciocínio, né? Enfim, cognitivo e tudo. E você imagina um menino vendo isso. Poxa, eu sou desnecessário? Então as mulheres fazem isso? Poxa, eu gosto de fulana. Né, vou chegar na... Cara, quantas vezes o Kenny tentou se aproximar da Barbie e a Barbie só cortando o cara? Na vida real, isso acontece. Simplesmente o menino é tímido, aí chega na menina porque gosta da menina de verdade, e aí a menina pega e corta. Aí, então as mulheres têm suas habilidades e suas particularidades. Sim. Luiz, se for para elevar o pedestal das mulheres, vale até prejudicar crianças. Pois é, e foi isso que o filme fez, né? Para que você vai ser mãe? Você vai ser muito mais feliz se você dançar a noite inteira com um cabelo maravilhoso, ou com um sapato, ou com uma roupa linda. Vê? Olha os valores. Não faz nem sentido, gente. A vida da mulher, a mulher se sente plena. Gente, aí é lógico que cada pessoa com as suas particularidades, mas ter um filho é o ápice da nossa vida, é maravilhoso, é o nosso poder criador, sabe? A gente colocar nossa voz no mundo é através do nosso filho, é o que a gente faz por ele, eternizar, né, os nossos genes aí. Mulheres merecem esperto, mas não é necessário rebaixar o homem, deve ser respeito. Quando o homem ia para a guerra, as mulheres assumiam os trabalhos dos homens. Isso mostra que normalmente sem guerra só se complementam. Isso mesmo. E outra coisa, gente, as mulheres sempre trabalhavam, né? Foi por causa do feminismo que as mulheres começaram a trabalhar. Sempre trabalharam, sempre. Quando era feudo, ai. Vou falar a verdade para a senhora, eu só ajudo o homem hoje em dia. Não, ajuda. Olha só, gente, a gente tem que tomar cuidado com a misoginia. Né? Porque não são todas as mulheres. Hoje, por exemplo, eu assisti um vídeo incrível que eu vou postar amanhã. Quero que todo mundo fique bem ligado. Aciona lá as notificações para poder assistir esse vídeo. Dessa injustiça que eu falei com esse rapaz chamado André. Ele foi tido como suicida e, na verdade, ele foi assassinado pela mulher dele. Então, tem muita mulher se levantando também. Então, né, vamos filtrar, porque senão a gente acaba se tornando extremista e o extremismo não ajuda. Ele não ajuda, ele só atrapalha. E a gente precisa desse equilíbrio. Se a gente perde o nosso equilíbrio, como que a gente vai oferecer ajuda para os outros, né? Tem canal no YouTube, doutora? Sim, Larissa Gastman.
O Silvio disse que viu pessoas de rosa na fila do cinema. Pois é. Por quê? Por que as pessoas estão indo de rosa na fila do cinema? Porque a Barbie é a Barbie. Ela é linda. Ela povoou o imaginário feminino, gente. E tem uma outra coisinha também, que quando a gente é criança, vocês vão lembrar disso aqui que eu vou falar. Tem uma fase da nossa idade, assim, tipo uns 7 anos mais ou menos assim, 8 anos, antes da gente começar a puberdade. A gente não quer saber dos meninos e os meninos não querem saber dos meninos. É menino contra menina mesmo, sabe? Fica aquela guerrinha assim. Só que depois na adolescência, nossa, você começa a ficar atraído pelo sexo oposto, né? Não só atraído para poder paquerar e tudo, mas atraído porque eles são legais, é muito divertido você entender como que os meninos pensam e para os meninos também como que as meninas pensam. E aí se enturma, todo mundo tá junto e fica muito divertido. Mas a gente tem quando a gente é criança, essa guerrinha de sexo mesmo, né? E aí a gente é muito egocêntrico, porque a gente quer o nosso prazer, né? E enfim, isso faz parte da infância. Mas você passar a sua adolescência e ir para a fase adulta com esse pensamento já é um resquício da sua infância que não foi bem elaborada. Ou seja, teve coisa lá atrás que ficou mal resolvida mesmo e você tá ali, né, vivendo a vida adulta como se fosse uma criança mimada querendo as coisas para você. E a vida não é isso, não é assim que funciona a vida, né? O André escreveu assim, ó, é assim, se tem de haver uma transmissão de ideologias, as pessoas começam pelas bases. Eu acredito que o filme em si foi para esse propósito. O mais triste é a distorção da marginalização do gênero. Isso, vestido de rosa, de sorrisos brancos, né? Com toda uma... Olha, gente, o que eu li de crítica falando assim, nossa, nada a ver vocês ficarem reclamando da Barbie, foi um filme como qualquer outro, nada a ver. Aí teve gente, eu adorei a lacração, não sei o que. Sim, adorou a lacração, mas não teve um pingo de discernimento para ver como que é ambíguo a fala dela. Isso no filme de 12 anos, é a mulher com tendência suicida. Então, essa mulher aqui, essa mulher aqui é adulta, né? Ela é a mãe, então é ela que é a dona da Barbie, ela que brinca com a Barbie. E aí a Barbie começa a ter problemas por conta lá na Barbilândia por causa dessa aqui, dos pensamentos que ela tinha. Toda errada. Várias questões. Se sente mal, ela é solitária. Acho que ela tem um companheiro, mas ela se sente solitária. Anotei. Triste, esquisita, com pensamentos de morte, né? Pensamento suicida. Celulite, né? Que ela fala no filme, com emprego chato e problemas com a própria filha. E a filha tem essa crença limitante que todo mundo odeia mulher. Cara, aonde você vai chegar achando que todas as pessoas odeiam mulher? Então, e aí, o mais engraçado é assim, ó. Vou comentar aqui uma outra coisa. A Barbie, ela chega pra polícia e fala... Pra polícia não, pro pessoal da Mattel que tá procurando ela, né? Chega assim e fala assim... Eu não sei o que tá acontecendo nesse mundo real. Os homens me olham como objetos. As crianças me odeiam. Aí eu fiquei pensando assim, gente... Os homens... Enfim, cantaram ela porque ela tava com uma roupa completamente... Você lembra aquelas roupas que usava na década de 80 de ginástica, que era um short de lycra, assim, tipo uma bermudinha de lycra, e a mulher botava uma calcinha por cima do short, ficava marcada a bunda assim? Sinceramente, gente, não é só homem que vai olhar para aquilo, não. Uma mulher aparece desse jeito, na minha frente eu vou ficar olhando, de verdade. Eu já falo isso também para meus alunos lá, gente, uma mulher para na minha frente com um decote dessa altura aqui de peito, eu vou ficar olhando para onde? Os peitos da mulher, gente. E olha que eu sou hétero. Então você imagina um homem que... Ai, meu Deus. E aí, ela vai pro mundo, né? Aí ela fala assim, eu me tira daqui porque eu não quero ficar no mundo real, né? Porque as meninas não gostam de mim e os homens me veem como objeto. Aí eu fiquei pensando comigo assim, quem tratou mal ela no mundo real foi uma mulher. Quem acabou com a raça dela, ela saiu chorando. Foi uma mulher. E na minha vida, as pessoas que me fizeram chorar foram mulheres também. Eu já sofri muito mais na mão de mulher do que na mão de homem. Então, e assim, e ela nem tinha razão nas coisas que ela estava dizendo ali, sabe? É uma menina mal amada, amarga, sabe aquela coisa da amargura?
aquela coisa assim da infelicidade, aquela coisa de você querer lacrar que você tá perto dos seus amigos. E aí você mostra isso para os adolescentes de 12 anos. Não, eu também quero lacrar, vou falar assim, fala aí, né? Vou falar assim para poder dar uma lacradinha aqui. Mulheres são desunidas e cruéis, diz a Elefanta. Então, pois é, né? E aí a Barbie reclama disso, né? Mas quem trata mal ela no filme, a única pessoa que trata mal a Barbie no filme não é um homem. Não é mesmo, é uma menina. Né? Cheia de problema também, porque não fala com a mãe direito. Aí, gente, a Barbie pega e vai fugir, e vai levar as duas humanas lá pra Barbilândia. E aí, essa cena aqui, ó. Essa cena aqui, ela vai, olha, dá pra ver aí? Olha que bonita que é a cena, o barquinho, tudo bem lúdico. Nessa cena aqui que elas estão voltando, elas passam em vários cenários, né? Acho que eu até adiantei um pouco. Mas ela fala que ela nunca gostou do Ken. Ai. Quando ela falou isso, meu mundo caiu. Ela confessa, ela nunca amou o Ken. Ela nunca amou o namorado que foi criado para ficar com ela. Porque, de fato, né, a história do boneco fala isso. O Bob, né, o Ken, ele foi criado para ser o companheiro da Barbie. Mas ela nunca amou. Aí eu fiquei pensando assim, gente, fala sério. Será que existe alguma menina que não romantize uma situação quando você tem com dois bonequinhos lá de romance? É a coisa mais gostosa do mundo você dar um beijo na boca. Gente, eu vivi com os dois bonequinhos assim, dando bitoca um no outro, de beijo. Elefanta, você que é mulher aí. Ana, outra mulher aí. Vocês sabiam que o filme fala que a Barbie não ama quem? Então isso aí, olha o que você está ensinando então para aquele monte de adolescente. Ah, eu não amo mesmo ele. Não amo mesmo. Vamos brincar com o sentimento dos outros. Vamos fazer ele de gato e sapato? Vamos? Aí o Ken fala assim, posso ir lá na sua casa? Pode ir na minha casa, vai na festa também. Né? Aí o Ken vai tentar dar um beijo, ela, não, pra quê, né? Não precisamos. Como ela diz depois lá, ela fala assim, não temos genital, né? Pra quê que a gente vai? Ana viu o filme, então você ficou decepcionada quando você soube que a Barbie nunca amou o Ken? Ah, eu fiquei arrasada. Esse filme foi sobre tudo, menos sobre a Barbie. Claro, isso aí é uma pauta ideológica que eles estão colocando na cabeça infantil. Então eu tenho algumas amigas que têm crianças, meninas, e vão levar as filhas, não sabem. Não sabem. Né? Várias pessoas tirando foto dentro da caixa da Barbie. Infelizmente, eu adoro a Barbie, mas se eu fizer isso, eu tô meio que fazendo uma propaganda para uma coisa que eu sou completamente contra, mas que eu acho importante conversar. Porque se a gente fica só levantando bandeira assim, não assisto, tá, mas por que não? Porque aí a gente vai censurar, né? Não, então tá. O que é que tá acontecendo aí? Eu postei um vídeo aqui, né, com o Roberto, daquele satanista lá, falando que tá cheio de símbolo satânico. Isso hipnotiza, gente. Isso fica dentro do inconsciente coletivo. Daqui a pouco você tá reproduzindo isso. Você tem que estar preparado para assistir essas coisas. Mas é tão inocente, não tem nenhum beijo. Putz, exatamente. Né? Disfarçado de inocente, tem um monte de deixa ali. Eu nem contei nada. Tem uma cena do filme que o presidente da Mattel chama a Barbie de Jezabel. Jezabel. Você sabe quem foi Jezabel na Bíblia? Pessoal aí, os cristãos aí. Quem foi Jezabel na Bíblia? Quem foi, vocês sabem? A Jezabel na Bíblia é tratada como uma mulher que foi uma rainha, foi casada com o rei de Israel, se não me engano. Eu não vou falar muito a história dela não, mas ela é uma mulher completamente má, que adorava outros deuses, massacrava, né? Mandava matar os profetas, matava os profetas. E ele é 800 anos antes de Cristo. O André falou aqui, sim, esposa do rei Acabe. Então, olha só, vamos lá. Símbolos e significados a gente está falando.
aleatoriamente, do nada, o presidente da Mattel chama a Barbie de Jezabel. Ah, eu tenho que contar também que essa Jezabel fazia sacrifícios humanos com crianças. Sacrifícios humanos com crianças, isso é muito sério. Ela foi uma mulher muito má. Pois é. Isso é muito problemático, né? Porque você vê, a Jezabel é também um arquétipo. Ela é uma figura, né? Ela é uma figura que toma o inconsciente aí das pessoas também. Tendo a comparação com uma mulher vulgar. Porque ela fazia, né? Ela fazia vários trabalhos aí de magia, de várias oferendas, mandava matar as pessoas. Tem mais coisa pra falar, gente. Tem muita coisa pra falar, mas eu vou tentar cortar pra gente não ficar aqui a vida inteira, porque já deu 1 hora de live. Outra passagem também que eu achei interessante, que é o seguinte, o presidente da Mattel pede pra Barbie entrar dentro da caixa, porque, né, elas conseguiram pegar a Barbie e, ó, pra Barbie não ficar aqui, não causar um problema na realidade, né, igual estava ocasionando lá na Barbilândia, vamos botar a Barbie na caixa. Aí a Barbie resolve fugir, ela faz assim, mas deixa eu no banheiro pra ver se eu tô bonita, e aí eles deixam. Então assim, ó, em nenhum momento a Barbie foi maltratada pelos homens. Em nenhum momento, a não ser na parte que o Ken fala que a casa era dele lá na Barbilândia. André, que bom que você tá adorando. Você tá onde, André? Na meia-noite aí já? Tá longe, hein? Aí, pessoal, vamos lá. Vou andar aqui um pouco, hein? Prometo que já vou mais pra frente aqui. O Ken, então, ele vai numa biblioteca e pega uns livros sobre o patriarcado para poder instalar lá. Eu já falei isso pra vocês? E aí ele volta pra Barbilândia enquanto a Barbie tá lá no mundo real e instala o patriarcado. E o patriarcado era uma coisa assim... É engraçado, porque o Ken é muito bobo, tá? Ele é retratado como muito, muito bobo. Aliás, os homens, como eu falei, eles são todos retratados como gente boba. Não tem, enfim, não são inteligentes. E aí ele pega e chega lá, e aí o que ele faz? Ele muda tudo, ele domina todo o espaço e vai falando com os Kens e fala para as Barbies assim, olha, é muito melhor você viver no patriarcado é muito melhor. E aí quando a Barbie chega lá, ela fica super surpresa, porque tá tudo muito diferente, todos os Kens bebendo cervejinha, curtindo a vida, e as mulheres simplesmente servindo esses homens. Servindo com cerveja, com comidinhas, fazendo massagem nos pés e felizonas, e com roupa de empregada doméstica, aquelas roupinhas assim de empregada. Bonitinha, né? Mas tudo assim. Aí a Barbie fala assim, uai, o que tá acontecendo aqui, não sei o que e tal. Não, eu tô ótimo, nossa, maravilhoso, esse negócio aqui de patriarcado é muito bom. Eu entendi, assim, o que eles quiseram dizer, fazendo uma alusão, assim, de que nós, as mulheres que vivem no patriarcado, estão muito bem, estão ótimas, né? Tô cuidando do meu marido, tá ótimo, tá tudo certo, né? Não tem nenhum problema. Ela quis dizer isso, né, no filme. E aí ela fala assim, gente, mas isso aqui é Barbilândia. Aí eles falam, não, porque aí eles vão mudar a Constituição, que os homens vão mudar a Constituição, eles estão começando a dominar tudo, né? Estão começando a dominar os trabalhos, né? E as mulheres só servindo os caras e adorando. As mulheres estavam adorando, assim, super felizes, não estavam tristes, não. Mas aí a Barbie estranha lá, né? E a Glória, que chegou lá, falaram assim que elas estavam como se fossem hipnotizadas, assim, elas estavam infectadas por uma lavagem cerebral que foram feitas nela, do patriarcado, e elas estavam todas ali completamente iludidas, vivendo aquela vida feliz, mas simplesmente hipnotizadas, né, ali em transe, né, num transe coletivo. Aí eu fiquei pensando, será que nós, mulheres, que amamos nossos maridos, que né, temos uma vida enfim, de completude com um homem que a gente ama, a gente vive então uma ilusão? Mas se essa ilusão deixa a gente feliz, ela é realmente uma ilusão? Porque se eu não estou em sofrimento? Então eu fiquei pensando também, vou jogar essa aí para vocês pensarem também, e de certa forma também assim, o filme ele tem muitos assuntos e depois ele tenta
encerrar todos esses assuntos, assim, para poder fechar logo a história. Por isso que ele não é um filme infantil. Uma criança, ele não vai captar, vai achar chato. Eu ouvi gente dizendo que foi no cinema e dormiu no cinema, gente adulta. Você imagina uma criança, né? Porque são muitos assuntos e eles são truncados. E eles dão esses nós, assim, né? Porque, tá, você fala uma coisa, mas assim, aquilo ali não faz muito sentido. Igual eu falei o negócio lá do capitalismo. Como que você vai ensinar um monte de mulher a trabalhar? Isso não quer coisa mais capitalista do que isso? Botar um monte de mulher no mercado de trabalho? Para comprar coisas, né? E aí falando contra o capitalismo, mas enfim. Que mais? Aí, a Glória, eu tenho que passar isso aqui para vocês vão ficar chateados. Olha o que acontece. A Glória começa a falar, ela começa a falar com as Barbies que é muito difícil ser mulher, que ela tem que ser magra, mas ela não pode ser tão magra e gostosa, porque senão a outra, o homem da outra amiga vai ficar melhor. E aí ela começa a ter um discurso que aí eu comecei a pensar, e se fosse o contrário? Se fosse um cara falando para outros caras como que é difícil ser homem? Todas as coisas que os caras precisam enfrentar para ser homem. Porque é verdade, né, gente? Quantas coisas que os homens precisam enfrentar para provar todas as vezes como é difícil ser homem, né? Todas as coisas que precisam acontecer para o cara, né? Às vezes vencer 2 leões por dia para poder chegar em casa com, né, enfim, com um alimento, provar que ele é forte o tempo inteiro. A carga emocional do homem é muito, muito forte. É muito mais forte, muitas vezes, que a mulher, que é geralmente protegida, que ela pode estar expressando através do choro, né, da reclamação. Não que o cara não possa fazer isso, mas geralmente os homens eles são mais retraídos em relação à manifestação do que sente. E isso é prejudicial. Então ela faz todo um discurso, né? Então, assim, a mulher que está mais sensível, que ela não olha para o lado do homem, que o homem também, ela vai falar assim, é verdade, ser mulher é muito difícil, a gente pode ter filho, mas não pode falar sempre dos filhos, a gente tem que ser bonita, mas não pode ser tão bonita, porque senão a gente, enfim, a gente fica objetificada. Pô, são questões do feminino, mas que não são maiores do que as questões do masculino. Não são mesmo, né? E aí eu quis passar essa parte aqui para vocês também, porque é uma coisa assim que é uma coisa que eu sempre tento te trazer assim nos meus posts, no meu perfil. E se fosse o contrário? E se fosse um homem ali reclamando de uma situação como essa? Vou passar aqui. Todo mundo, ela falando lá, ó, que ninguém te dá uma medalha. Aí tem uma parte aqui que ela fala, vocês estão me ouvindo? Que ela fala que é assim, que você vai fazendo isso e você ainda tem que ser, que tudo é sua culpa, no final tudo é sua culpa, e que você ainda tem que ser grato. Cara, falou da gratidão. Aí eu falei assim, tá, e qual que é pensei comigo, né? Qual que é essa solução que essa Glória tá dando então? Eu vou ser ingrato pelas coisas que eu tenho? Porque foi isso que eu entendi. Porque realmente, se você parar para pensar, é um discurso que no final das contas só vai ficar com isso para si quem é uma mulher que é infantil, que ela tá ali envolta com coisas da infância, sabe? Não superou, parece que ela não evolui. Não foi um filme sobre a Barbie da nossa infância. Esse filme não representa a Barbie, não. Bem caricato e exagerado este modelo de patriarcado. Sim! E a proposta deles de matriarcado é péssima. Ela não é um matriarcado que é bacana. Deixar os homens todos como serviçais e como tontos, sendo que os homens têm muita capacidade de liderança, criatividade, imaginação, resolução de problemas. E sendo que tirou o mais lindo da mulher, que é a feminilidade no sentido de ser mãe.
né? Eu vejo assim, na minha vida, o meu ápice foi ser mãe. É maravilhoso, é um sentimento, são sentimentos que você experimenta que nenhum homem vai experimentar. Que é você ter um ser dentro de você se mexendo, a transformação que você tem no seu corpo, você olhar para aquela criança, você ver aquilo ali, né? Tirou. Qual que é o sentido? E vai ter muita gente aqui que vai ver essa live aqui depois e vai falar: ai, mas eu não quero ter filho, nunca quis ter filho. Tá tudo bem, mas você faz parte da exceção. A maioria das mulheres tem. A gente sabe, gente, que é um tempo áureo na vida de uma mulher ter um filho. Elas estavam felizes, mas de uniforme de empregado, mostrando que mulheres que cuidam dos maridos estão, na verdade, sendo tratadas como empregadas. Exatamente. Obrigada aí por contribuir. O José, por que o carro da Barbie não avariou? Por que não apareceu uma obra de prédio no cenário? Por que não deu uma cena de assalto com policiais? Então, as cenas que tiveram de obra e de polícia foi lá na vida real. A de obra, os caras da obra mexendo com a Barbie, falando lá umas piadinhas. E o de policial também, porque eles foram presos, porque eles não tinham dinheiro. Eles pegaram umas roupas lá num bazar lá e saíram sem pagar e a polícia pegou. E no mundo da Barbie, segundo elas, por conta do matriarcado, não tinha nenhum problema de ordem nenhuma. É até engraçado, né, falar isso, porque é aquela ilusão que mulheres não são violentas. Gente, pelo amor de Deus, as mulheres são tão quanto violentas contra os homens, como os homens. Porém, nós mulheres, como a nossa força física não é igual à dos homens, a gente vai fustigar as pessoas com a oratória e o emocional. É onde a gente massacra a pessoa. E a violência, e o jeito de falar é uma forma violenta também, né? A ironia, toda vez que a gente é irônico. Ana, e eles nem chorar podem, que absurdo. Se o homem chorar, eles perdem o respeito da sua companheira. Somos proibidos de demonstrar os nossos sentimentos, é verdade. Inclusive, eu mesmo sou uma que fala que os caras não deveriam chorar com as mulheres. Uma vez, duas, tudo bem. Mas sempre é muito complicado, porque a mulher que a gente tá, né, que vocês têm, pode ser uma mulher maravilhosa, super atenciosa, mas a gente não sabe o que tem no coração dela, né? E para perder a admiração é isso aqui, ó. Rapidinho perde a admiração, aí pronto. Meu marido às vezes liga no meio do dia e diz: preciso do seu colo, eu amo isso. Ah, que lindo. Pois é, eu também tenho esse pensamento assim, eu sou romântica, eu amo meu namorado, assim, eu acho, eu fico até emocionada, tô morrendo de saudade dele, que ele viajou. É fácil elas dizerem que não precisam de homem pra nada, depois que os homens já criaram tudo. Aí a Raine, homem não chora, né? Homem não é indispensável para a formação do filho, o homem não sofre, pode virar visita dos filhos, exatamente. E, gente, e vamos lá. Aí eu quero ir lá para a parte final. Botou ali: feministas não querem igualdade, querem privilégio de exterminar os homens e desqualificar a importância deles no mundo. Exatamente. Todas as vezes que rejeitei uma mulher, ela me chamou de gay. Sério? Então, aí eu fico pensando assim, cara, então quer dizer que meu filho lindo, eu dei uma criação maneira pro meu filho, ele é bonzinho, o pessoal pode até chamar ele de Miqueinha, né? Que ele é um menino bom. Aí ele vai chegar na menina, a menina vai rejeitar, tudo bem. Aí a outra que gostou dele vai ficar e vai levar? Se ele não quiser, ele vai ser forçado a ficar com alguém? Ah, não, gente. Eu penso muito nisso aí, sabe? Meu filho tá vivendo em outro país, hoje é outra realidade, mas, sinceramente, Deus me livre, guarde uma mulher brincar com os sentimentos dele dessa forma que eu tenho visto assim acontecer. Como se fossem descartáveis, sem levar em consideração o que o outro tá sentindo, né? Brincar com o sentimento do outro, gente, isso é muito, muito forte. Eu acredito na lei do retorno, sabe? Tudo volta pra você. E esse filme ficou muito claro como a Barbie brincou o tempo inteiro. E todas as Barbies, não foi só a loura lá, todas as Barbies brincavam o tempo inteiro com o coração dos Kens. Elas não gostavam dos Kens.
Feministas não querem direitos iguais, elas querem mais direitos, porque segundo uma advogadinha loira vergonha da profissão, diz que é uma dívida histórica que temos para com mulheres. É cansativa essa dívida histórica. E a dívida histórica que as mulheres têm com os homens, por terem construído tudo o que a gente pisa. E os homens gays ainda que fazem todo aqueles design de moda lá, que a gente veste. É a dívida histórica. Parecem crianças grandes pela falta de maturidade do filme, com certeza. É uma utopia, um conto de fadas. Boa noite. Boa parte da sociedade é hipócrita. Se fosse um filme anti-mulher, seria criminalizado. E aí que tá. E eu quero botar um ponto aqui. Tem 2 filmes acontecendo, eu anotei aqui o nome dos filmes para falar com vocês. 2 filmes acontecendo em cartaz e estão sendo sabotados e ninguém tá falando dele. É o Sound of Freedom, que fala sobre crianças, rapto de crianças, né? Tráfico de crianças. E o Nefarious, que fala exatamente sobre como que é um assassino que está sendo entrevistado por um psiquiatra dentro da prisão e fala exatamente também sobre como que você pode manipular as pessoas através das crianças. Aí o tempo vai dizer, né? E Jesus já dizia, vinde a minhas criancinhas. Se você não está mostrando Jesus para ela, tem um monte de gente mostrando um monte de coisa. E a gente capta, tá? A gente que é mais sensível, nós mulheres, nossa, a gente é super sensível. Aquele pensamento que eu falei com vocês que eu tive na minha vida, há muitos anos atrás, é um pensamento que eu captei do ar. E a gente capta, tá, esses pensamentos ruins aí. Por isso que eu falo, ó, ora, medita, agradece, seja grato. Não é tão fácil, mas não é impossível. A Elefanta botou aqui, ó. Um colega meu disse, você consegue colocar 50 homens em uma sala fechada por 50 dias, mas não consegue colocar 5 mulheres em uma sala por 5 minutos. Ó, eu consigo ficar numa sala porque eu não gosto de briga, entendeu? Mas também, assim, eu percebo que as pessoas, tem gente que gosta, sabe? Vai, futricando. O Edson. E tem umas que dizem que não precisam de homem para engravidar, pois tem o banco do esperma, mas o esperma saiu de quem? Exatamente. Então, a mulher que rejeita o homem é lésbica? Então. Aí o Felipe disse aqui, ó, brincar com o sentimento do outro é um dos golpes mais baixos que o ser humano pode aplicar com seus semelhantes. Triste demais, eu também acho. Essa coisa da seara do coração, ela é responsável por muitos distúrbios mentais. O Bart, não aconteceu isso comigo, mas algumas mulheres, quando o homem não quer o homem, é chamado de gay, ou pinto pequeno. Isso pouco a gente fala, exatamente. Edson, dívida histórica da loucura delas, eu não devo nada a ninguém. Então, a gente não teria que estar pagando pelo erro dos outros, né? A gente não deveria estar pagando por erros de pessoas que fizeram. A gente tinha que fazer o quê? Juntar todo mundo e juntar todo mundo para fazer diferente, né? Coisas diferentes. E o feminismo errou muito, porque elas queriam uma transformação no sentido, vamos botar, né, os homens e tudo, mas, não conscientizaram os meninos, sabe? Não criaram meninos, enfim, tantas coisas que erraram, né? Agora, a desqualificação, assim, do homem é o que mais me chama atenção, sabe? Porque os homens, por eles mesmos, já têm o problema social deles não se cuidarem. Aí vem aquele monte de mulher desqualificando, vai se cuidar pra quê? O John botou assim, que chame de gay, o cara não sendo beleza, o que importa é a convicção de quem somos. A maioria das mulheres são bissexuais e ninguém chama elas de gay. Mulheres bissexuais foram as piores que me envolvi. Maioria das mulheres, eu não sei se a maioria é bissexual não, acho que a maioria é hétero. Doutor, esse filme será a preparação para o lançamento de outra boneca? Parece que o objetivo é fazer... tá, isso aí é muito legal, porque o objetivo é ganhar dinheiro. Tá todo mundo ganhando dinheiro, menos a gente, né? Eu também não dei dinheiro para eles não, porque eu assisti um pirata. Um filme onde um homem salva crianças? Jamais. Homem não salva crianças, não querem... sim, sobre o filme. Muito bem. Som da Liberdade, qual filme estão flopando? Pois é. Esse aí. Som da Liberdade. Sound of Freedom. E Nefarious. Esse eu também vou querer baixar. Ou de repente vou no cinema, né? Quem sabe?
Vamos ler aqui na caixinha, gente. Totalmente diferente da Barbie do filme do Toy Story. Lá ficam com os namorados do filme. Eu me lembro dos comandos em ação quando criança. Legal. O pior de tudo é que todas são unidas mesmo no erro, mas os homens não têm a mesma camaradagem. Eu chamo de traidores, judas feministas, cavaleiro branco. Eu concordo com você, sabe? Porque eu tô lá no Instituto de Defesa dos Homens e eu não vejo que os caras peguem pra valer, vejo como uma coisa séria. Até o dia que acontecer com eles. Porque quando acontecer com eles, vai vir aquela monte de enxurrada de homem reclamando porque que não viu isso antes, sabe? Não abriu o olho, né? Tá deixando a vida levar. Faustino, sem na pele as consequências de alguém brincar com os sentimentos de outra pessoa. É um golpe muito baixo para um jogo muito sujo. É isso aí. É isso aí. E você sabe o que elas falam? Ah, não tem problema, não. Pode brincar com ele, porque ele com certeza brinca também com você. Raine botou assim pro Edson, né? Que não é uma falta de união dos homens, é da natureza deles partir para resolver, ao invés de ficar nessa de conscientização. É falta de paciência mesmo, e aí elas acabam sendo ouvidas. Pois é, mas tem também uma outra situação, Raine, que a gente que está trabalhando com homens ali, né, na liderança, a gente percebe que existe realmente uma desunião. E outra coisa que existe também é que muitos homens, diante de um problema e eles não conseguem resolver, eles pegam e desistem. Eles desistem, eles jogam tudo pra cima e vai viver a vida, entendeu? Por exemplo, você não consegue ver o filho? Ah, então tá, vou fazer outros filhos aqui. Vai chorar, vai ficar mal, mas ele acaba desistindo. Então isso é um problema também, né? O V. Melo aqui, psi, não abrir mão de seus princípios e valores sobre o ser homem e não entrar no famoso dito popular atual: desconstrução é ser frágil, tóxico e machista. Esse é o novo dito popular roteirista feminista. Feminismo é um movimento ideológico político. Eu digo sempre que nosso país não precisa de feminismo. Já temos a própria Constituição garantir direitos iguais para todos. Vacila. Quem segue a Constituição está querendo rasgar, você não viu não? Porque eles estão querendo tirar até sobre graça divina, ordem de Deus, uma coisa assim, eu vi hoje. A maioria dos homens que não percebem essas armadilhas são capados ou pior, estão polarizados e por isso engolem sem reclamar. Pois é, você falou que a palavra é capados e eu estou muito assustada com as decepções que estão acontecendo muito, muito constantemente. Meninos, então assim, ó, fiz algumas anotações aqui de uns pontos. E aí tem uma parte que eu queria falar, que é a parte final lá, que onde as mulheres estão hipnotizadas, trabalhando com os caras, mas quando elas começaram a fingir que elas estavam hipnotizadas e pediam ajuda, e os caras iam super solícitos lá. Então, até mesmo nesse patriarcado que elas fizeram uma coisa imaginária lá na Barbilândia, os homens ajudavam todas as vezes que as mulheres pediam alguma coisa. Todas as vezes que as mulheres pediam alguma coisa, os homens ajudavam. Ou eram solícitos, né? E aí, o que aconteceu? A Barbie, ela foi passando o filme, né? Aí tem essa parte da destruição desse patriarcado, que é um plano maligno para destruir esse patriarcado, que é o seguinte: é você, então, fingir que você não está hipnotizada, e aí, na hora que você tiver totalmente dentro, assim, totalmente apaixonado, totalmente focado em mim e tal, eu pegar e sair e te destruir, né? Brincando com sentimentos. Aí aconteceu isso. E aí os homens pegam e entram em uma guerra. Né? Então eles entram numa guerra, é um musical, né? Esse filme, então eles começam a cantar e tudo. E aí eles começam a se degladiar, é até engraçado, porque é uma guerra muito, assim, eles jogam aquelas coisas de praia, né? Raquete, bola, a guerra deles é essa. E é um pouco ridículo, mas assim, a música é uma música que eu fiquei até de manhã cantando a música do Ken, né? Que ele sempre que ele fala assim na música, eu vou falar assim, tradução livre, tá, gente? Que ele, lá fora, ele era um 10. 10 é 10, né? Lá fora eu era um... Eu vou botar aqui pra vocês verem ele cantando. Ele vai cantando e vai dançando, e é tipo um balé, é bonito, assim, enfim, a produção que eles fizeram, né? Mas que no final das contas ele não era olhado
pelo quem ele era, mas ele mesmo não sabia quem ele era. Ele mesmo não sabia quem ele era. O que ele estava fazendo ali no final das contas? Quem era ele? Ele não era um empresário, ele não era um dentista, ele não era um médico, ele não era um mecânico, ele não era ninguém. Ele não era ninguém. Isso é muito filosófico e eu achei até que é um ponto interessante do filme, por conta da questão de você realmente saber quem você é. E para você, por exemplo, quem era um relacionamento da Barbie. Então, esse gancho aqui eu gostaria de trazer, porque é o seguinte, a gente se relaciona muitas vezes inconsciente, porque a gente atraiu uma pessoa que tem algumas características, muitos homens pensam com a cabeça de baixo, em vez de pensar com a cabeça de cima, e muitas vezes, né, olha só a bunda e depois não quer ter um relacionamento de merda, mas tem, né? E aí, quando você se conhece, você sabe quais são os seus limites. Você não deixa. Então, por exemplo, se você se conhecesse melhor, por exemplo, Ken, no caso do Ken, se ele tivesse um autoconhecimento maior sobre ele mesmo, possivelmente ele não teria deixado a Barbie ter feito tantos bloqueios com ele ao longo do tempo, né? Enfim, a Barbie sempre bloqueava ele, né? Ela tratava bem, mas tipo nunca deixava beijar, nunca tinha uma coisa romântica, nunca tinha um jantar dois, nunca, não, isso não acontecia. E ele era assim sempre visto como um acessório, e isso no imaginário infantil pode ser uma brincadeira que possa acontecer mesmo, né? Assim, um personagem à parte. Porque quando a gente está brincando, nós, as meninas que estão aí assistindo e brincaram de Barbie, a gente sabe que a gente era a Barbie, né? A gente brincava ali, tava nosso avatar ali, mas a gente era a Barbie. Ai, então não sei o que, esse colar, não, trocava roupinha. A gente vivia aquilo ali. Então, no meu caso, como eu sou uma moça que tem, né, uma mulher que tem essa coisa do romantismo, eu achava o máximo que quem ia lá me buscar, não sei o quê e tal, e tinha os jantares, eu não tinha uma casinha da Barbie, mas eu fazia um tapete, assim, separava os ambientes, assim, né, tinha um armário da Barbie, tinha a cama, tinha os ambientes, e eu ia botando na casa. Então, eu era a Barbie, mas eu tava dentro da minha casa, eu não tinha uma profissão, assim, era o que eu gostava de brincar. Então, a Barbie era a maternidade, era aquele ambiente da casa dela e tal. E aí, para você se relacionar com alguém, você precisa ter um conhecimento de quem você é, exatamente para você não cair em ciladas. E aí foi exatamente o que a Glória não fez, porque a Glória é uma mulher infeliz, ela estava numa situação de infelicidade dela, possivelmente pelas escolhas dela. Então você vai condenar toda uma sociedade, falar que a Barbie é ruim, falar que, né, enfim, que o essa coisa do patriarcado que é ruim, porque algumas mulheres estão insatisfeitas com as escolhas que elas mesmas fizeram. Quem obrigou a Glória a ter filho? Quem obrigou a Glória a casar com a pessoa que ela casou? Quem obrigou a Glória a ter o emprego que ela tem? Por que ela não foi atrás do objetivo dela, sabe? Então, muitas vezes a gente está numa situação que é a gente que tá naquela situação porque a gente se colocou na situação. E muitas vezes vai demorar anos para você conseguir sair, porque, né, enfim, às vezes são coisas tão complicadas, tão intrínsecas, um relacionamento que você não pesou bem as consequências, ou não quis ouvir a voz da sua intuição, né, e deixou passar aquilo ali, você foi por um ímpeto, ou porque você tá passando tempo e vou casar aqui mesmo, porque é o que tem, e aí você acaba, né, se entregando para os perigos, porque aí você tem os piores relacionamentos possíveis. Mas o primeiro relacionamento que você precisa ter é com você mesmo, ter o seu autoconhecimento no sentido de você entender quem é você, quais são os seus limites, os seus valores, ter isso muito estabelecido. E aí você vai afastar aquele monte de mulher que não quer nada, só quer se aproveitar, só quer saber de fazer o pé de meia delas para poder pegar o que você tem e ficar com o que você tem, né? De repente, ou te usar para ter um filho e daqui a pouco te descartar, porque isso está muito comum, né? Ah, não, vou ficar com ele, ter um filho. Foi uma ginecologista uma vez, a mulher falou bem assim. Eu falei, eu tava querendo, né, ver se eu teria ter filho. Ela falou, você quer ter filho? Nossa, a sua idade, você não tem que ficar perguntando muito se o cara quer ter filho, não. Você já é uma mulher independente, engravida logo, nem pergunta se ele quer. Só fiquei olhando pra cara dela assim, falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso.
Eu não falei muito mais, mas pensa como que tá impregnado nas cabeças de um monte de mulher que não teve filho, que quer fazer exatamente o que o filme da Barbie não. O filme da Barbie é contra, que é exatamente você ser mãe, você maternar, você realmente trazer sua criação mais poderosa que é seu filho pro mundo, querendo só usar o homem como um banco de esperma para trazer a criança enfim, para poder para ela ser feliz, né? Para ter a felicidade que ela quer ter. A fórmula dos filmes feministas de heroínas, elas sabem de tudo. Elas não aprendem nada com ninguém, elas são arrogantes, elas não tomam nem um tapinha dos inimigos. Por isso, filme de heroína deu ruim, verdade. Não, mas tem umas heroínas legais. A Barbie sempre foi materialista, sempre teve tudo, produzido por homens de forma industrializada pelo capitalismo. Alguém tem de explicar isso para as Barbies. Mas aí que tá. A Barbie foi feita por uma mulher, né, que viu a filha brincando, a própria filha brincando. Ela aparece no filme, inclusive. Ela viu a própria filha brincando de ser médica, eu acho, e ela criou uma boneca inspirada numa outra alemã, né, enfim. Mas esse filme, ele tá deturpando, é mais um filme lá de Los Angeles, né, da capital, da meca do cinema, deturpando um herói. Já fez isso com outros heróis também. Já fez isso com a Pequena Sereia, botou uma sereia negra. Fez isso com... É que eu não tô lembrando aqui. Com outros personagens dos meninos também. Tem gente que fica até com raiva. Uma pergunta aqui interessante pra caramba. As mulheres hoje em dia não querem cozinhar, cuidar da casa e nem dos filhos e marido. Por quê? Porque desde novinha nós fomos educadas, inclusive eu, de que a gente deveria se educar, ter um emprego para depois fazer isso. E a gente foi servido, muitas vezes fomos servidos pelas nossas mães ou empregados que as nossas mães pagavam para cuidar da gente, e a gente não se dispõe, né? Muitas mulheres, e eu até me incluo nisso porque eu já vivi isso aí que você está falando, tá? De não querer fazer a minha parte dentro do casamento, do meu cuidado. Isso no início do casamento, assim. Depois eu entendi que era o meu papel, até porque, enfim, alguém tinha que fazer e ali serviu para mim. A grande questão é que o trabalho doméstico não é muito valorizado, assim, as pessoas usufruem de uma casa arrumada, da comida pronta, porém, raras pessoas são as que agradecem pelo serviço que é prestado, sabe? E isso talvez seja um ponto de chamar a atenção dos caras que valorizem isso. Então, por exemplo, meu companheiro é um cara que cozinha, que põe a mão no serviço, e eu valorizo também, e ele também valoriza quando eu faço também as coisas para ele. Então, quando equilibra, assim, fica bem mais... Quando a gente trabalha fora, né, também, senão fica muito pesado para as pessoas. Doutora, esse filme foi feito na intenção de desconstruir a família tradicional e verdadeira, além de só denegrir e tentar rebaixar a importância dos homens na sociedade atual. Nem fala de família ali, né, enfim. Ali é só diversão, profissão. Hoje fui ao mercado comprar cebola, abobrinha, batata doce, alibaba. A caixa, uma mulher de 20 e poucos anos me perguntando se era abobrinha e qual era aquela banana. Jesus, não sabe nem o que é, né? É isso, gente. Então, o que eu queria passar aqui? Aí no final, a Barbie, ela cai numa crise existencial, né? Ela cai numa crise existencial porque ela fala pro Ken que ele tinha que procurar saber quem ele era, que ela não gostava dele, né? Mas ele não precisava ficar à mercê dela, que ele precisava procurar saber o que ele gostava de fazer para ele poder seguir a viagem dele. Cara, que tiro no pé. Nossa senhora, se você é romântica, se você é uma criança... Gente, quantas mães estão levando as filhas de 5 anos de idade para assistir? As meninas não vão entender nada, mas você vê, isso vai ficar no inconsciente das meninas. Fala sério, não tem final feliz esse filme, não tem final feliz. A Barbie vai ficando feia, o cabelo dela vai minguando, ela usa uma roupa amarela, ou seja, a Barbie usa rosa, né, assim, ela usa tudo quanto é tipo de cor, mas no final ela tá lá com uma roupa amarela, e aí a última cena é péssima, porque aí ela vira mulher, né, ela pede lá pra criadora dela pra ela poder se tornar humana. Aí ela vai pro mundo real. Cara, ela tá com
uma jaqueta marrom, cor de burro quando foge, assim, cinza, sei lá. E vai para onde que ela vai realizar o sonho dela de ser mulher? Fala sério, vai ser ginecologista, não, ela vai no ginecologista. Ela vai no ginecologista porque antes, né, ela até fala que ela não tinha genitais antes no filme lá. Bom, gente, essa é a resenha que eu tô trazendo para vocês. Me deu um trabalho de fazer porque eu tive que assistir esse filme 2 vezes, fui anotando as coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei. Eu quero só deixar aqui as reflexões que eu fiz aqui, né? Pessoal, vamos ser mais conscientes em relação ao que vai vir. Muitas meninas foram impactadas com esse filme. Muitas. Muitas meninas e muitas mães que nunca tiveram esse papo que a gente está tendo aqui. Que estão ainda na inconsciência, estão ainda achando que homem não serve para nada. E essas pessoas estão entrando na sociedade através das diversas profissões, inclusive as que foram mostradas lá no mundo da Barbie, para mudar não só lei, imagina, né? As leis, os hábitos, os costumes, as aparências, as roupas, e elas estão aí, né? E aí os homens precisam estar bastante atentos, porque se o homem está sendo menosprezado na forma mais linda que uma mulher pode gostar de um homem, que é o amor, você imagina, né? Porque assim, a Barbie convivia com quem? Ela conhecia o quem, né? Você imagina uma pessoa desconhecida. Então essas pessoas vão estar na vida de vocês, vocês vão ser sempre preteridos. Eu tenho medo de mulheres aí começarem realmente a fazer maldades mais ainda com homens, porque elas não conhecem, porque roda esse pensamento, mas é só mais um mesmo, não tem problema não. Né? Então, se você é pai de menina, fortaleça, não deixa sua filha assistir, e quando ela for maior, se ela for maior e ela assistiu, bate um papo. Eu acho que a questão não é esconder das crianças, né? É você conversar, é você mostrar, né? Porque é sério, tá? Isso tudo é muito sério. Outra reflexão aqui é a questão de lutar pelo amor, né? A única luta que teve foi a luta dos homens contra os homens pelo amor das mulheres. Foi a única luta pelo amor foi essa. Não sabe nada, porque o Ken ele ficou o tempo inteiro se rebaixando lá para Barbie, querendo uma migalha de atenção e simplesmente não funcionou. E você imagina um monte de menina, né, duplicando isso. Os homens já não estão nem chegando nas mulheres mais. Graças a Deus e a Red Pill, os caras já estão abrindo os olhos para falar, cara, essas mulheres são muito doidas. Não estão chegando mais para quê? Para quê? Para passar raiva? Então, vai ter um monte de mulher sozinha e infeliz. Um monte de mulher sozinha e infeliz, brincando de Barbie adulta. Aí o Davidson falou aqui, como minha mãe fala, até hoje homem casa quando quer, mulher casa quando encontra. Isso aí, acho sim, você falou certo. O Bart, esconder não dá, vão ver escondida. Tem que explicar filme quem tem criança. Eu sou dessa opinião também. Eu acho que a gente precisa, na verdade, conversar com os nossos filhos, tá? Eu tenho muitos pais, eu atendo homens que têm filhas, né? E acho que é ideal esclarecer. Se for criança, não leva pra ver. Criança não. Tem tanto filme da Barbie bonitinho, tem da Barbie Fashion, sabe? Que é bem de menina mesmo. Esse filme aí, infelizmente, ele não foi feliz. Ele foi um filme infeliz e um filme de adulto. Eu acho que nem adolescente deveria assistir. E a última reflexão é assim, que os heróis são os nossos modelos, né? Os idealizados, assim. Eu acho que isso é bem legal, porque isso inspira você ter um herói, uma heroína. A gente não deveria matar os nossos heróis. Muitos heróis a gente não sabe como foi a origem, a gente só recebe eles como eles são, porque os nossos pais deram pra gente, foi o que aconteceu. Lá sabia eu se a origem da Barbie era essa ou aquela.
Eu ganhei de presente dos meus pais a boneca da minha mãe, principalmente, porque quem me dava presentes assim era minha mãe, meu pai, o dinheiro dele era para outras coisas dentro de casa. E aí a gente vai vivendo a vida, né? Então a gente tem aí os nossos heróis que a gente muitas vezes não sabe quem são, mas eles são símbolos que trazem dentro do imaginário infantil significados. E aqueles significados podem permear as nossas vidas com comportamentos, pensamentos e enfim, e situações também, né? Então, assim, você que é pai, você que é mãe, né? Procura entender quem são os personagens que os seus filhos gostam, né? Uma personagem que eu também acho muito péssimo para ter com a criança é a tal da Peppa Pig, né? Minha gente, eu gostaria de agradecer. Hoje eu senti que tinha bastante presença feminina aqui na live. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Então eu vou me despedindo de vocês. Já temos bastante tempo aqui. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação de vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Boa noite.